Boa, eu tô aqui hoje para mostrar para vocês o que é o Experiment, como ele conversa com toda essa suite de produtos do Amplitude. Eu sempre gosto de mostrar esse infográfico, eu acho que ele reflete muito bem o que é o Experiment, como ele conversa com o que o Amplitude chama de Digital Analytics Platform e também como ele conversa nativamente com esse grande centralizador dentro dessa suite que é o Amplitude Analytics. Isso tudo só é possível porque tudo isso roda sobre a mesma infraestrutura, como a gente consegue ver aqui claramente nessa imagem. O processo de implementação do Experiment é muito simples e consiste basicamente em 4 grandes etapas. A primeira sendo a etapa de ideação, onde a gente levanta esse problema e essas hipóteses, E é muito importante que tudo isso aconteça completamente baseado em dados. A segunda etapa é uma etapa de design, em que a gente tem o design dessas variantes, o desenho dessas variantes e também do nosso público-alvo para esse experimento, para esse teste. A terceira etapa a gente chama de rollout, é a etapa em que ocorre a alocação dos nossos usuários, assim como o monitoramento desse experimento enquanto está acontecendo. E por último, a gente tem a etapa de aprendizado, etapa em que a gente vai analisar os resultados desse teste. E aí, para essa demo que a gente preparou para vocês é um e-commerce, claro que com dados fictícios, em que a gente identificou um drop-off significativo na nossa homepage. E a gente espera que, ao apresentar descontos no banner principal, a gente vai melhorar a taxa de conversão. Para a gente, o nosso Exposure Event, ou seja, o evento que vai disparar o experimento vai ser a renderização desse banner na nossa homepage. E aí a métrica que a gente quer impactar são as compras realizadas, que vai refletir nos cliques desse banner na homepage também. A gente segmentou aqui usuários que utilizaram do Google para fazer login como nosso público para essa demo, tá? E agora eu vou saltar para a plataforma para mostrar para vocês efetivamente tudo isso acontecendo. Beleza, então eu sempre gosto de começar na interface principal do Analytics para mostrar como é fácil a gente acessar o Experiment a partir da página principal do Amplitude. Então a gente tem acesso ao Experiment simplesmente clicando no menu e aí para a gente já vai ter essa opção do Experiment. E aí essa aqui é a homepage do Experiment de fato, em que a gente pode ver aqui todos os nossos experimentos realizados, assim como todas as nossas tags. Esse aqui é o experimento em que está rodando e está configurada a nossa aplicação teste. Eu vou abrir ele aqui para a gente destrinchar o que está acontecendo em cada etapa. Então, a primeira etapa aqui é o planejamento, em que a gente tem principalmente a configuração do tipo de experimento. Dentro do Experiment, hoje trabalhamos com 2 tipos. O primeiro deles é o hipóteses testing, quando a gente tem hipóteses bem definidas e a gente quer medir ali qual dessa variante vai performar melhor. Mas temos outro tipo, que é o do no harm, que é basicamente quando a gente quer determinar que uma mudança pode ser feita no produto ali sem causar nenhum tipo de efeito colateral. A gente deve usar esse experimento quando a gente quer atingir esse resultado. Tá? Aqui a gente também pode configurar um Exposure Event customizado, não é o caso. Nesse caso eu vou disparar esse evento default aqui que o Amplitude já me deu para dizer para a plataforma que esse meu usuário especificamente foi exposto a esse experimento em questão. Outro ponto muito legal que a gente tem aqui é a métrica, como eu disse para vocês, para mim, para efeitos de demo, é o clique no banner. E aí eu posso dizer também se eu quero medir que essa métrica cresça só para o lado direito, nesse caso seria o increase, ou só para o lado esquerdo, que seria o decrease. Mas para mim, ela é considerada relevante, essa minha variante, se ela flutuar para qualquer lado, em no mínimo, o valor de 2%. Então, para mim, é esse o planejamento que eu fiz para o meu experimento de demo. Outra parte que a gente tem é a configuração, que aí o Experiment vai se destacar bastante, principalmente nesse design de variantes, tá? Mas a primeira coisa que a gente faz é a configuração do deployment, que basicamente são os ambientes que esse meu experimento vai rodar. Dentro de um projeto de Analytics eu posso ter mais que um deployment rodando, e para cada deployment eu posso ter um ou N experimentos rodando também.
Na parte das variantes, nesse meu caso eu tenho duas variantes. Minha variante A, que são a promoção de 10% de chapéus, e a minha variante B, que é a promoção de 20% de óculos. Uma coisa muito interessante que a gente tem dentro do Experiment é essa funcionalidade de payload, de trabalhar com payloads, em que nada mais é do que um valor, né? E aí um valor, nesse caso um JSON, em que Experiment vai enviar via SDK ali, enquanto você está integrando, para o seu desenvolvedor com esses valores de cada variante. O que isso significa efetivamente é que basicamente dentro do seu código não existem ramificações. Se você trabalhar com esses payloads muito bem definidos, o que a gente faz em nível de código é só um depara, e a gente garante que para uma nova variante dentro desse experimento, por exemplo, não haja nenhum retrabalho de desenvolvimento. Alocações de usuários, a gente tem todo o poder de segmentação que o Analytics já dá para a gente nesse caso. Nesse meu caso, eu tenho segmentação por uma propriedade de usuário chamada Login Mode com o valor Google, como eu já falei para vocês anteriormente, mas eu também poderia ter de usuários únicos pelo User ID ou pelo Device ID. Aqui a gente também tem isso, que para fins de teste, para fins de demo, pode acabar ajudando muito. Aqui, uma coisa que a gente pode fazer é, dado esse meu segmento, dada essa minha população que eu escolhi para o meu experimento, determinar também uma porcentagem de usuários que não participariam desse meu experimento. Nesse meu caso, eu não quero que isso aconteça, porque eu tenho poucos usuários nesse segmento, então eu quero que minha percentage de rollout seja 100%. Outra coisa muito interessante que a gente tem é a possibilidade de configurar o que o Analytics chama aqui pra gente de non-target users, que são basicamente usuários que não fazem parte desse meu segmento, para que eles possam também ser expostos ao meu experimento. Não quero que isso aconteça também, então nesse caso eu zerei, mas eu poderia, por exemplo, configurar uma porcentagem de usuários não pertencentes ao meu segmento para que eles fossem exposto ao meu experimento também. Aqui eu tenho um breve resumo de tudo que eu configurei até agora. E a primeira parte de configuração é isso que a gente tem. E agora eu vou mostrar para vocês efetivamente dentro da plataforma. Voltamos mais uma vez, dessa vez dentro da nossa aplicação demo. Então a gente tem aqui uma aplicação muito simples, construída utilizando o React. Também temos uma integração muito fácil, tanto do Analytics quanto do Experiment, para a GTM, Google Tag Manager, que é uma coisa que a gente vê cada vez mais pessoas utilizando, principalmente para isolar essa camada de SDKs da aplicação principal, tá? Então, aqui eu tenho basicamente os meus produtos vendidos para o meu e-commerce, que é um chapéu e um óculos, é tudo que a gente vende por enquanto. E aí eu tenho aqui o banner alvo desse meu teste, né? Então, a gente pode ver aqui que eu não estou vendo nada, porque eu ainda não sou usuário logado, então a Amplitude não sabe se deve mostrar esse experimento para mim ou não. O que eu vou fazer aqui é um passo muito simples, que é me logar como um usuário Google, para a gente ver o que vai acontecer com esse banner. Então eu vou clicar aqui em Sign In e eu vou clicar também em continuar com o Google. Eu já estou logado na minha conta, então o que deve acontecer é isso. Nesse momento, esse meu usuário acabou de ser exposto a uma variante do meu experimento. E a gente pode ver isso utilizando essa extensão que a Amplitude nos fornece para a Google Chrome, que a gente pode ver os eventos disparados. Então, primeiro, o evento de Sign-in, que é o evento em que eu mapeei, né, que esse meu usuário logou com o Mode Google. E aí eu tenho alguns outros eventos de Identify que eu estou usando simplesmente para setar propriedades desse meu usuário. E a gente tem de fato aqui o evento de exposição. Nesse caso, a gente pode ver que esse meu usuário foi exposto à minha primeira variante, a minha variante Promotion 10 Hats. E se a gente for para outro usuário, nesse momento, estou em outro usuário, é minha outra conta Google, e a gente vai mostrar aqui. Também esse meu usuário, no caso, está propositalmente alocado em outra variante para que a gente possa ver isso acontecendo. Então, mais uma vez, vou clicar em Sign In, vou me logar como uma conta Google e vamos esperar para ver o que acontece. Dessa vez, esse meu usuário está alocado na minha segunda variante, na minha variante B, em que oferece 20% de descontos em sapatos.
Mas não faz muito sentido, certo? Porque eu vendo só chapéus e óculos. Por que sapatos? E aí que também vem outro grande poder do Experiment. Boa! Mais uma vez dentro do painel aqui do Experiment para mostrar o poder que esse payload tem, tá? Então a gente viu que tinha um erro ali no título do nosso banner e a gente vai alterar sem mudar nada na nossa implementação. A única coisa que eu vou fazer é editar o payload do meu experimento que já está em andamento. Importante ressaltar é que isso sim poderia enviesar os resultados do nosso teste, mas de novo é uma aplicação demo e a gente quer mostrar para vocês aqui o poder que a ferramenta nos dá. Então, nesse caso, a gente identificou que não é sapato, a gente não vende sapatos, o que a gente vende são óculos. Então eu vou fazer a correção, né, dessa forma, vou dar um apply e também vou dar um save. E assim que isso tiver salvo, a gente pode ver que isso vai refletir aqui, simplesmente se eu der um reload, já está 20% de desconto em óculos.